O que eu tenho para falar hoje, né, a gente não entende a vontade do Pai. Só que ele está falando no meu coração sobre relacionamento com Deus. Na mensagem anterior foi sobre o relacionamento. Agora também sobre relacionamento, essa foi a direção. É complicado a gente falar assim, porque aqui, pelo que eu vejo, somente pessoas tementes a Deus, cristãos. Mas eu não estou aqui para entender qual a vontade de Deus, eu estou para executar a vontade de Deus. Eu estou para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para falar assim, olha, aquela pessoa é para ouvir, aquela não é para ouvir. Eu não determino isso. É o Espírito Santo que trabalha dessa forma. E o relacionamento com Deus é algo tão assim especial, tão gostoso, tão diferente, que é algo que não cai da noite para o dia, não é de uma hora para outra que você tem um relacionamento tão especial. O relacionamento com Deus é um treinamento, é uma vivência, é um processo na sua vida. O relacionamento com Deus não é uma coisa que você adquire assim num piscar de olhos. O relacionamento com Deus é algo que você conquista. E como que a gente consegue conquistar esse relacionamento com Deus? Sendo íntimo com o Pai. A gente não consegue ter um relacionamento com uma pessoa sem ser íntima com ela. A gente tem que deixar o nosso coração transparecer a verdade, transparecer as palavras corretas, não palavras bonitas, não palavras assim que enchem os olhos do homem, como um político que sobe no púlpito e fala palavras difíceis, palavras grandiosas que enchem os olhos das pessoas. Deus, ele quer ouvir o seu coração e aquela sinceridade que é só entre você e ele. Uma sinceridade que não cabe a outra pessoa ouvir, não cabe a outra pessoa entender, mas cabe a você no seu relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento a gente serve a Deus, a gente segue os seus passos de várias formas. Só que eu vou falar para você umas formas que a gente não pode aceitar. Algumas formas que a gente acha que a gente serve a Deus. Uma delas é por medo. Eu sirvo a Deus por medo, medo de ir para o inferno, medo de queimar no lago de fogo e enxofre. Eu sirvo a Deus com medo de ficar longe dele, eu tenho medo de Satanás entrar na minha vida e fazer uma arruaça. Eu não sirvo a Deus por medo, e você não deve servir por medo do inferno, porque é uma coisa que não pertence a você já. Você não deve ter medo. Você não deve servir a Deus por obrigação. Quantas vezes eu falo por mim mesmo, né? Eu fui para a igreja falando assim, meu Deus, eu estou tão cansado, não estou aguentando ficar em pé. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir. Quantas vezes a gente já fez isso? E chegou lá na igreja, nossos ouvidos estão tapados, nossa boca tão fechada que a gente não conseguiu expressar um louvor a Deus, a gente não conseguiu entender uma mensagem, ouvir uma mensagem, captar a voz de Deus, porque a gente foi por uma obrigação. A gente não deve ter obrigação em orar, obrigação em louvar, obrigação em estar na igreja. Isso deve ser prazeroso, deve ser uma coisa gostosa, como foi dito lá no início. Deve ser algo que você tenha saudade, algo gostoso. Se você está fazendo por obrigação ou por medo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está no caminho correto. A gente tem que entender o Espírito Santo para que a nossa vida seja direcionada de uma forma melhor. A gente não deve servir a Deus por uma promessa feita a alguém, uma promessa para pagar uma dívida, uma promessa para pagar uma bênção alcançada. A gente não tem que servir a Deus para pagar promessa, porque
Jesus já morreu na cruz por nós e já levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas ansiedades. Então a gente não está para pagar uma promessa porque eu sou obrigado a fazer um jejum, eu sou obrigado a fazer isso. A promessa de alcançar uma bênção, eu não devo fazer dessa forma. Eu não devo servir a Deus por tradição. Ah, eu vou na igreja porque os meus pais me levaram, porque eu vou desde pequenininho. Eu vou na igreja porque a minha família toda é da igreja. Meus queridos, minhas queridas, a gente vai na igreja, a gente serve a Deus porque a gente o ama. Você percebeu a diferença? Então a gente não vai por medo, a gente não vai por obrigação, não vai por promessa e não vai por tradição. A gente vai à igreja, a gente serve a Deus, a gente louva a Deus, a gente ora, a gente clama, porque a gente ama a Deus. Nós não somos anjos que fomos criados para servir a Deus. Nós somos filhos do Altíssimo, que fomos criados para o seu louvor e para a sua glória. E a diferença é que escolhemos louvá-lo. Você viu como que é diferente? Os anjos não têm escolha, nós temos. Isso que torna a gente tão precioso. Nós escolhemos servir a Deus, nós escolhemos amar a Deus, escolhemos andar nos seus caminhos. É tão diferente, tão gostoso isso daí. É um prazer estar na casa de Deus. Quando a gente vai na igreja e começa o louvor, né, a gente olha para um lado, olha para o outro, muitas pessoas ali no celular, crianças andando para lá e para cá. O maior problema disso somos nós, que quando a gente está direcionado com o Pai, o vizinho nosso não incomoda a gente, as crianças correndo não incomoda, o diácono lá em pé, conversando, não nos incomoda. O pastor que está sentado lá na tribuna, lá na cadeira, conversando com outro ou mexendo no celular, isso não é para nos incomodar. Quando a gente está direcionado, quando a gente está direto com o Pai, não há nada que nos perturbe, não há nada que tire a nossa atenção. É diferente a situação. Quando a gente está por obrigação, é uma coisa séria, uma coisa chata, uma coisa ruim. Então a gente tem que rever nossos conceitos, a gente tem que ver qual a direção do Pai para termos um relacionamento direto com Ele. Deus é nosso Pai amoroso e podemos ter um relacionamento forte e muito significativo com Ele. E é isso que Ele quer. Esse nosso Pai, Ele é tremendo, Ele é amoroso. A palavra Pai é uma coisa muito grande, é algo que significa proteção, é algo que significa amor, carinho, provisão. O significado de pai é esse. Então a gente tem que abrir nossos olhos e olhar assim, e quando for orar e falar assim, meu pai, paizinho, meu querido Senhor. Da nossa boca tem que proferir palavras que sejam minadas, que sejam sinceras do nosso coração. Quando a gente fala diretamente com o Pai, a gente tem algo no nosso coração diferente. Ao conhecermos a Deus, a gente encontra paz, felicidade, a gente começa a conhecer o significado da nossa vida. Mesmo nesse mundo turbulento, nesse mundo de caos, de bagunça, de tanta briga, tanto ódio, você pode edificar e fortalecer seu relacionamento com Deus facinho. Basta você querer. Basta você abrir seu coração e falar, Senhor Deus,
eis-me aqui. Eu estou escondido, guardado no meu quarto, para me abrir, para falar o profundo dos meus erros, o profundo dos meus pecados. Eu quero eliminar toda a podridão do meu coração. Eu quero eliminar tudo que não pertence a ti. Eu quero estar dedicando totalmente minha vida ao Senhor. E para a gente ter esse relacionamento direto com o Pai, a gente precisa de ter algumas coisas no nosso coração. A gente precisa ter algumas atitudes. Uma delas é o quê? Estudar a palavra do Senhor. A gente precisa ter uma intimidade com a leitura diária, seja ela pelo celular, seja ela pelo computador, seja abrindo a Bíblia e folheando as palavras, as folhas, seja pela internet, seja pela palavra de alguém. Mas você tem que estudar a palavra do Senhor. Não adianta eu falar que as palavras vão cair do céu e na hora certa elas vão fluir da minha boca como se eu não entendesse. Eu vou falar para você, vai fluir sim da sua boca, só que você tem que estudar a palavra do Senhor. Você tem que conhecer a palavra do Senhor para falar para as pessoas o que elas devem ouvir, o que o Espírito Santo direciona você como um vaso, falar àquelas pessoas. Você tem que ter uma intimidade, uma conversa com Deus, que só você e Ele está naquele quadrado, naquele hall, naquele quarto. Essa intimidade ninguém precisa estar ouvindo, ninguém precisa estar falando o que você tem que falar, o que você tem que fazer. Ninguém precisa ditar palavras para sair da tua boca para direcionar a Deus, porque essas palavras fluem do nosso coração. Quando a gente fala que a gente tem que seguir a Cristo, não é somente ir à igreja, louvar, ouvir a palavra e pronto, acabou. O seguir a Cristo começa depois do culto de domingo e o exercício na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, esse exercício que você vai colocar em prática é a forma que você vai seguir a Cristo e vai mostrar a forma que você é um autêntico filho de Deus. Isso que eu estou falando para você é um exercício de como ser mais íntimo com Deus. Ter um relacionamento com Deus é algo muito importante na vida de todo cristão. Buscar a comunhão do Senhor e aumentar a intimidade com Ele a cada dia mais. Isso eu falo para você que é uma das maiores necessidades que temos. A gente tem que estar próximo ao Senhor. Tem que ser uma necessidade diária. Uma necessidade que flui do seu coração, que flui da sua mente, direto ao trono do Pai. É uma intimidade sem coberta, sem esconderijo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas essa intimidade com o Senhor é um relacionamento puro. É um relacionamento sem falsidade. Saiba você que quando a gente dobra o nosso joelho e vai conversar com o Pai e a gente pede perdão a Deus, e a gente vai com o coração sincero, Ele pega aquele seu pecado, aquele seu erro, Ele joga, Ele lança lá no profundo dos mares e Ele não lembra mais. É assim que Ele trabalha. Ele trabalha no seu coração dessa forma. Ele pega aquele erro, aquele pecado e não se lembra mais. Lá no juízo final, ele não vai falar, olha, você sabe o que você fez dia 16/12/2023, antes daquela live? Ele não vai falar isso, sabe por quê? Porque você vai dobrar seus joelhos e vai pedir perdão. Então, quando chegar esse dia, ele vai falar, mas eu não lembro nada disso. Aquilo ali é passado, eu esqueci, eu lancei, eu queimei, eu joguei fora. Ele trabalha dessa forma com a gente. Ele esquece, você não tem dívida alguma. Porque quem pagou nossa dívida foi Jesus lá na cruz. Ele pagou todas as nossas dívidas.
aquelas pessoas que estão no calçamento, no passeio público, aquelas pessoas que estão embaixo das marquises, aquelas pessoas que estão no estádio de futebol, que vão só para brigar, aquelas pessoas que estão na cadeia, aquelas pessoas que são homicidas, estupradores, eles têm uma chance de ouvir a palavra do Senhor, e pode ser pela sua boca. Você pode transformar uma vida somente em falar: Deus é contigo, confia nele. Ele tem muito o que fazer na tua vida. Isso depende de você. E para isso ocorra e seja possível viver uma união com o Senhor, a gente precisa dedicar e tomar atitude que nos leve mais próximo a Ele. A gente tem que saber chegar a Ele para que fiquemos próximo a Ele. Dessa forma, Ele vai chegar até a gente. Quando a gente começa a se aproximar do Pai, a gente percebe que Ele está aproximando da gente, porque a gente está permitindo, a gente está lançando fora todo o pecado e a gente está tirando toda a impureza do coração. Então, aquela morada que a gente achava que tinha podridão, aquela morada que tinha um pecadinho, começou a aumentar, você fez uma varredura geral, você tirou tudo, você limpou, você purificou. Por quê? Porque você pediu perdão. Toda aquela podridão que estava no teu coração, não há mais lugar para ela, porque o Espírito Santo tomou conta de tudo. Aquela teia de aranha, aquelas baratas, aquele rato, aquela podridão que estava ali, toda aquela sujeira, foi lançada fora. E o Senhor Deus, Ele faz morada no teu coração. Então você tem que crer nisso e tem que obedecer à vontade do Senhor. Certamente que a resposta não é o que Deus quer da nossa vida. Perdão. Certamente que a resposta de Deus não é aquela que a gente viva 24 horas orando sem cessar. Porque eu vou dar um exemplo para você, bem claro, e você conhece. Jesus, que é o nosso mentor, é aquele que a gente guia, que a gente caminha com ele, aquele que a gente segue. Ele orava sem cessar, toda hora ele estava dobrando o joelho, toda hora ele estava ali diretamente com o rosto no chão. A forma de ter intimidade com Deus era a hora que ele estava falando das parábolas. A hora da intimidade que ele tinha com Deus é a hora que ele estava falando com os discípulos. A intimidade com Deus é a hora que ele estava se alimentando. É a hora que ele estava curando, a hora que ele estava libertando. A intimidade com Deus não é aquela hora que você dobra somente os joelhos ou está louvando a Deus. A intimidade com Deus é aquela que você vive diariamente. O orar sem cessar é você ter intimidade com Deus 24 horas por dia. E essa intimidade que eu digo não é, vou repetir, não é dobrar do seu joelho às 24 horas. Mas sim você ter um relacionamento 24 horas com o Pai. Mas eu peco, eu erro. Quando você tem a consciência do seu pecado, do seu erro, isso é o Espírito Santo que está falando com você. Você errou. É necessário que você peça perdão novamente. Isso é bom na tua vida, meu querido. O problema é quando não há mais o Espírito Santo para falar, você errou. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser tirado desta terra. Eu não quero estar aqui para ver. Eu acredito que você também não. O Espírito Santo é aquele que fala para a gente, olha, você está errando nisso. Conserte a sua boca. Não fique nessa roda de escarnecedor. Olha, você está envergonhando o meu nome. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na sua vida, mostrando os seus erros, as suas falhas. E dessa forma a gente vai pedir perdão ao Senhor e vai entregar a Ele. E vai falar, Senhor Deus, errei, pequei contra Ti. Limpe-me, me purifique, livre-me de todo mal.
Faça com que eu tenha um contato novamente direcionado a Ti, um contato direto contigo. Não deixe que esse tijolo de pecado forme uma barreira enorme que eu não dê conta depois de pedir perdão. Tem muitas vezes que a gente fala, eu não tenho tempo para isso. Irmãos, nós temos tempo sim de servir ao Senhor. O relacionamento seu com o Pai depende disso, você tem que se esforçar, você tem que dedicar, você tem que estudar, você tem que se atualizar, você tem que se aperfeiçoar. Ah, mas como assim? Eu tenho que estudar para pregar a palavra? Sim, você tem que estudar para pregar a palavra. Você tem que se aperfeiçoar. Mas, meu irmão, eu ainda não tenho o primeiro grau. Se aperfeiçoe. Faça um EJA. Estude. Eu garanto para você que lá na escola você vai ter oportunidade de falar de Cristo. Lá na faculdade você vai ter oportunidade. Você pode colocar a intimidade com Deus em prática onde você quiser, onde você estiver. Depende de você. O estudo da palavra de Deus depende de você. Você tem que entender, você tem que compreender. E não depende de mim, não depende do pastor seu pegar na tua mão e levar até os lugares. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Se a gente não faz a leitura da palavra, como que a gente vai ser corrigido? Como a gente vai ser ensinado da verdade? Como a gente vai pegar nossos erros e saber quais são os acertos e quais são os erros? Sem uma leitura? Em Marcos 13 fala assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então você tem que estar preparado com uma leitura para que o Espírito Santo, em cima das suas palavras, trabalhe naquela pessoa incrédula e fale: olha, ele falou isso para você, você tem que confiar no Senhor. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquelas pessoas com as palavras proferidas por você. Deus, ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Em Êxodo 4:12 fala assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que és de falar. O Senhor Deus, ele vai te ensinar o que você tem que falar. Só que você vai lembrar do que você estudou, do que você leu, do que você aprendeu. Não adianta eu não ter uma leitura diária da palavra e falar: eu quero ser íntimo com Deus. Não adianta. Não há cabimento numa coisa dessa. Não há cabimento em querer aprender a palavra de Deus sem ter uma leitura. O louvor, ele tem que ser diário. Ah, mas todo dia eu tenho que ir na igreja? E quem disse para você que o louvor só está na igreja? O louvor está no teu quarto, na tua sala, no teu trabalho? A forma de você trabalhar para o seu chefe, você está trabalhando para Deus. A forma de você estar trabalhando na sua empresa, você pode estar glorificando a Deus e trazendo boas novas às pessoas. O Senhor Deus, ele quer trabalhar com você de uma forma diferente. Não para o seu próprio ego, não para a sua própria vontade, mas para a vontade dele. Uma coisa que a gente erra demais, a gente erra muito, e a gente precisa ter essa intimidade com Deus para entender, é sobre o jejum, um exemplo que eu vou te dar. Ah, mas eu vou jejuar e vou aproveitar esse jejum para perder um pouquinho de caloria, um pouquinho de barriga. Que jejum é esse? Que objetivo desse jejum? Ah, eu vou jejuar, mas eu vou continuar fazendo tudo que eu quero. O jejum é um momento que você tem para você ter uma
intimidade maior com Deus e você estar mais apegado a Deus. Que seja o jejum de você abstendo de alguma coisa, ou o jejum completo ou parcial de água e alimento sólido. Só que esse jejum não pode ser acompanhado de uma cara feia, de uma tristeza, não pode ser acompanhado de algo que seja só para você. Isaías 58, o versículo 3, ele fala assim na segunda parte: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. E o 4, de que adianta jejuar e continuar a brigar, discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei as suas orações. Então, até no jejum, você começa a ter uma intimidade com o Senhor. O jejum é uma hora que você tem para você reconhecer os seus erros e ver onde você está prejudicando as pessoas, onde você está errando. O jejum é um momento que você tem para sacrificar seu corpo e fazer com que a sua alma seja fortalecida. Deus, ele quer trabalhar com a gente de forma diferente, ele quer que você tenha mais dedicação à palavra, ao louvor e à oração. Senhor Deus, ele quer que você tenha uma intimidade a que agrada o coração dele. Ele quer que você seja único e diferente quando você estiver na presença das outras pessoas. Então, intimidade é isso, é um relacionamento que você tem com Deus, um pai que você confia, que agrada do que você faz, e você tem o prazer, o privilégio de chamá-lo de pai. A intimidade com Deus, então, é isso. É você se aperfeiçoar mais ainda na oração, no louvor, num coração sincero. Esse coração sincero que agrada o Pai. Esse coração sincero que traz a intimidade entre você e Deus. Não adianta eu falar que sou íntimo com Deus se não tenho uma leitura da palavra, se na hora do louvor eu fico conversando com meu vizinho, se não tenho uma leitura diária, se o meu coração está podre. Então a gente tem que aprender a ser íntimo com Deus. Isso é um exercício, é uma atividade que tem que ser feita no nosso coração, tem que ser trabalhada conosco, tem que ser algo que brota do nosso íntimo. A intimidade com Deus é um exercício que tem que ser realizado por você, independente de outra pessoa. É no seu esconderijo entre você e Deus. Amém?